O paradigma da evolução, no seu geral, em todos os seus aspectos, ele é apresentado pela mídia, pela sociedade, enfim, pelos órgãos de divulgação científica como sendo algo fato. E é muito comum a gente ouvir que a evolução está provada, né? Que ninguém nem podia ousar duvidar ou colocar em questionamento algum dos pontos, porque está mais que provado que a evolução acontece. Mas existem Uhum. alguns aspectos em que não é bem assim, né? E principalmente, para mim é muito claro que quando a gente fala de origem da vida, não tem nada certo e não tem nada resolvido, né? Pelo menos Com do ponto certeza. de vista científico, né? Em relação aos modelos de origem da vida, será que a gente pode considerar esses modelos como científicos? Nossa, essa pergunta é bem difícil, viu? Mas primeiro, a gente tem que definir o que seria científico, né? Então, normalmente você usa essa palavra científico quando quer falar algo relacionado com ciência ou quando adota rigor e objetividade. Então, dessa forma, você pode dizer que os modelos da origem da vida, pelo menos, buscam ser científicos, né? Porque eles aplicam certo rigor e objetividade. Contudo, muitas suposições acabam sendo feitas. Por quê? Porque ninguém esteve na origem da vida, concorda? Tipo, ninguém pode nem viajar no tempo, nem falar, meu avô esteve lá e contou para mim. Tipo, ninguém sabe. Exatamente, é. Então, como você faz suposições como, tipo, como teria sido essa atmosfera primitiva, né? Que moléculas poderiam ter estado presentes nos oceanos primordiais? Que teria provido energia para promover as reações que não são espontâneas, que são bastantes, as não espontâneas. Então, você tem que fazer muitas suposições. E como a origem da vida, ela entra no campo das ciências históricas. Não sei se as pessoas sabem que tem tipo as ciências que são mais de experimentais, né? Por exemplo, a química orgânica, no meu caso, eu vou no laboratório e faço um experimento, né? E é algo que eu faço no presente. Mas as ciências históricas, elas procuram entender coisas que aconteceram no passado, que você não tem como ir lá, viajar lá no tempo para testar. Então, como isso entra no campo das ciências históricas, você deve fazer várias hipóteses, né, que você considere plausíveis, de acordo, né, com o que a gente conhece da matéria, como ela interage, fazer suposições do que teria sido a primeira vida, ou o que seria mínimo necessário para essa primeira vida acontecer, ou um protótipo de vida também precisaria então para surgir. Aí, quando você faz essas suposições, que obviamente tem que ser coerentes com a realidade, com o que a gente conhece das leis naturais também, né? E você faz alguns experimentos para validá-las, nem pode fazer todos, né? Porque, por exemplo, se acredita que a origem da vida aconteceu ao longo de bilhões de anos, é o que diz o paradigma atual. Você não tem como, né, ficar bilhões de anos esperando no seu experimento. Então, você faz algumas hipóteses, alguns experimentos que tentam validá-las, e você deve depois inferir qual delas é a que melhor explica de fato como poderia ter surgido a vida em algum momento, entendeu? Então, essa forma lógica é conhecida como abdução. Na abdução, você não está esperando encontrar uma verdade, ninguém vai nunca dizer de fato o surgimento da vida foi assim. Eu estou falando desde o ponto de vista científico, né? Então, do ponto de vista científico, ninguém nunca vai dizer é um fato que a vida surgiu desta forma, porque não tem como dar essa certeza absoluta. O que você vai fazer, então, coloca várias hipóteses, você vai ver qual que teria mais probabilidade de ter acontecido e faz algo que se conhece como abdução, que seria, então, qual seria a explicação, a hipótese que melhor explica, né, esse fato que a gente vê, que é a vida. Então, seria então uma relação de causalidade, mais do que você dar uma verdade absoluta. Quando você faz essas inferências, você deve, né, levar em consideração, né, que sempre pode ter alguma outra hipótese que possa vir a surgir depois da gente pesquisar mais, né? Então, é por isso que você não pode afirmar 100%
Que essa hipótese que você deu como a melhor aplicação vai ser a definitiva, tem que ficar aberto ao que possa vir surgir uma outra possibilidade. Qual que é o problema hoje em dia, né? Que a ciência, ela segue o naturalismo metodológico, no qual você não pode dar nenhuma explicação sobrenatural. Então, as explicações vão ser sempre materialistas. E quando você faz isso numa ciência histórica, você não está considerando todas, né, as hipóteses possíveis. Porque vamos concordar que uma hipótese possível poderia ser, tipo, a origem da vida ser algo sobrenatural. Mas a ciência não considera isso como uma possibilidade, então ela fica só nas possibilidades materialistas. Então ela já não vai fazer uma inferência, melhor explicação. Aí pode cair num problema como é o que ela cai, de fato, cai num problema bem sério. Porque, vamos dar um exemplo. Por exemplo, você compra, sei lá, um queijo, e o queijo estraga, fica cheio de fungos, e você guardou ele na geladeira. Aí você fala, nossa, mas por que meu queijo estragou? Pode ter várias opções. Por exemplo, caiu a energia e a geladeira parou de resfriar. A geladeira pode ter quebrado também, né? E o queijo estragou porque a geladeira não estava cumprindo sua função de resfriamento, aí acelerou o processo de degradação do queijo. Você comprou ele perto do vencimento, o queijo venceu, né? Então, você tem que considerar todas as opções. Às vezes, você não considera uma opção e você fala, não, eu acho que realmente o queijo estragou porque alguém desconectou a geladeira, entendeu? Mas você não considera que pode ter outra opção, como que ele já estivesse perto da data de vencimento ou já estivesse vencido, a data de validade, desculpa, entendeu? Então, esse é o problema na ciência atual, ela não considera todas as hipóteses possíveis, aí dá uma conclusão e nunca vai ser uma conclusão sobrenatural, como a que muitas vezes dá a teoria do design inteligente.